Então pessoal, agora dando sequência ao nosso vídeo, agora na segunda fase, nós estamos aqui no showroom, num mini laboratório que o João Amir montou pra gente aqui. E vai continuar agora na parte prática, mostrando pra gente, tirando nossas dúvidas, com relação a cuidados e o que deve ser feito ou não deve ser feito com relação aos nossos equipamentos. Aqui provavelmente tem o equipamento que muitos de vocês têm aí. Ele vai estar mostrando pra gente separado pH-metro, separado de condutivímetro e combo, todos os dois juntos, como é o cuidado, não é isso? Eu falei alguma coisa? Não, é isso mesmo. Isso mesmo. Então agora é com você. Perfeito, Marco. Aqui nós vamos fazer por partes, né? Fazer a verificação do condutivímetro, certo. Né? Vamos também verificar a diferença entre microsiemens e milisiemens também na prática. Perfeito. Depois a gente vê o pH-metro e depois vê o conjunto que é o combo. Ok. E aí a gente toma todos os cuidados. Ó, Mauro, aqui nós temos esse modelo aqui. Acho que muitos dos seus seguidores nós têm esse modelo aqui, o modelo anterior a ele, né, que é um corpinho um pouquinho maior e que tem um processo de calibração aqui na lateral, onde tem um orifício. Usa com essa chavinha aqui, né? Com essa chavinha, isso mesmo. O modelo anterior tem um orifício aqui e com a chavinha ele faz a aferição do equipamento. Eu tenho desses equipamentos. Esse modelo aí, ele passou por um upgrade e agora estamos nessa versão. Já não usa mais, já não usa mais a chave e ele tem uma calibração automática, por isso que não precisa a chave. E o interessante é que esse aqui ele já vem com resistência a respingo. Então estou trabalhando lá na minha bancada, se algum respingo cair no equipamento, continuo trabalhando, não tem um problema. É só enxugar e... Só enxugar e trabalhar normalmente. Tá ok, bom? entendi. Esse aqui é o famoso Dist 3, né? Sim. E esse aqui o Dist 4. O que é Dist? Dist é uma marca HANA, né? Uma linha de equipamentos da HANA, tá bom? Aí a gente diferencia. O Dist 3, se algum de vocês estiverem já aí trabalhando, ele trabalha com microsiemens. Microsiemens, essa é a unidade de medida. E o Dist 4 ele trabalha com milisiemens. Certo, tá bom? Agora nós vamos fazer uma leitura e ver qual a diferença das duas na prática. Entendi. Tá bom? Certo. Vamos lá. Aqui, Mauro, eu tenho uma bancadinha com algumas soluções. Essas soluções que estão aqui na garrafinha eu já coloquei para facilitar os nossos testes, tá bom? Certo. E aqui eu tenho uma solução de 1413. No mercado assim da área de hidroponia, o pessoal conhece como 1413. Eles falam muito solução 1413. Isso. Que é a solução de 1413 microsiemens. Olha, eu tenho uma bancadinha com algumas soluções, né? Dentre elas eu tenho a solução de 1413 microsiemens. Certo. Tá bom? Se eu for fazer a leitura dessa solução em milisiemens, ela vai ser 1,41 milisiemens. Então, seja a mesma solução, só que com uma forma de mostrar o resultado de forma diferente. Certo. Tá bom? Se eu estou com o meu equipamento Dist 3 lá, que é o que trabalha com microsiemens, né? Ó, vou fazer uma limpezinha com ele aqui. Essa pinceta que eu estou utilizando, ela tem água destilada. Caso tenha alguma sujeirinha no equipamento, quando eu vou fazer a calibração eu limpo, né? Certo. Ó, vou colocar aqui na solução. E precisa ser sempre água destilada. Eu posso usar uma água filtrada, por exemplo, para... O ideal é água destilada, né? Para que ele retire todos os resíduos. Sim. Tá bom? Mas se eu não tiver água destilada, eu posso utilizar uma água pura, água potável. Certo. Por que eu posso fazer nesse caso? Se eu for para uma linha que precisa ter uma pressão muito alta, que é a linha farmacêutica, eu não poderia fazer dessa forma. Entendi. Mas como a hidroponia permite um erro um pouquinho maior, então posso utilizar. Tá bom? Tá ótimo. Ó, o equipamento ele está lendo o quê? 1412. Certo. 1412 o quê? Microsiemens. Certo. Então, ok? Agora eu vou tirar ele aqui e vou colocar o equipamento Dist 4 que trabalha com milisiemens para identificarmos como é que ele faz a leitura. Certo. Faço a limpeza, tá bom? Vou ligar aqui e vou colocar na mesma solução. Tá vendo? A mesma solução, esse aqui leu 1400 aproximadamente e esse aqui 1.43, né? Entendi. Ou seja, a mesma solução, só que o equipamento ele está mostrando o resultado com uma unidade de medida diferente. Certo. Tá bom? Como a gente já falou anteriormente, a unidade de medida mais utilizada para a hidroponia é a milisiemens, porque ele trabalha com essa faixa que vai de aproximadamente 1 até um pouco mais de 4. Entendi. Tá bom? Mas o seu telespectador lá, ele tem um equipamento que trabalha com microsiemens. Ele pode utilizar? Ele pode utilizar normalmente. Ele só tem que ficar atento que o resultado vai ser na escala de 1000, que a gente chama. Entendi. Tá bom? O que o teu equipamento lê, por exemplo, 1.2, o dele vai ler 1200. Entendi.
Tá bom? Dúvidas até aqui? Mudou o ponto, a vírgula só. Mudou, não a vírgula, mas mudou a escala de leitura. Certinho, tá bom? Até aí tudo bem. Aqui nós temos Aqui foi só para mostrar a diferença entre usar o microsiemens e o milisiemens. Na prática, não muda nada. O que muda é a interpretação do resultado. Entendi. Tá bom? Aí quando eu for precisar dessa solução, eu solicito uma solução para aferir condutividade. Para aferir condutividade. Certo. Quando você for comprar a solução, você tem que ficar, digamos assim, atento à solução que o equipamento permite calibração. Certo. Por exemplo, e isso eu encontro no manual no manual do equipamento. Certo. No manual. Ó, o DIST 3 ele permite calibração com a solução 1413. Sim. Então eu tenho que comprar uma solução 1413. Certo. Já o DIST 4 ele permite a calibração com a solução de 1288 milisiemens. Então eu tenho que comprar essa solução. Tá. Se eu comprar a solução... Mesmo para vocês, aqui tem essa alteração? Tem essa alteração. Isso eu estou observando para o equipamento independente, tá bom? Eu imaginei que mudava de marca para marca, algum optava por um valor, outro optava por outro valor, mas não é, né? Vocês, a mesma marca, você tem equipamento diferente que tem que ter leitura diferente. Leitura diferente, tá bom? Tá. Tem uma seção agora, como eu vou apresentar daqui a pouco, a nossa linha GrowLine, ela permite a possibilidade de você, o mesmo equipamento, calibrar com duas soluções diferentes. Certo. Que aí é o ponto que a gente vai chegar. Perfeito. Agora, tá bom? Então pode ser. Posso? Vai ficar à vontade. Ó, Mauro, nós temos esse modelo aqui, que é o condutivímetro, né? Ele foi um equipamento desenvolvido especificamente para hidroponia. Certo. Então ele tem a possibilidade de fazer a calibração com duas soluções, com a solução 1413 e também com a solução 12 ou com a solução 5 milisiemens. Tá bom? 5 milisiemens? 5 milisiemens. Tá bom? Por que ele tem essa possibilidade? Porque assim, é um equipamento desenvolvido para a área de hidroponia, né? Ele tem uma faixa de leitura que vai de 0 a 6, tá bom? E nós temos algumas pessoas que vão trabalhar próximo ali do 1, do 2, então para essa pessoa é mais indicado calibrar em 1413. Ah, entendi. Agora quem vai trabalhar... Depende da utilização. Utilização. Se eu vou trabalhar próximo do 4, 3.5 ali, então eu faço a calibração do 5 milisiemens. Entendi. Entendeu? Engraçado, eu toda a vida achei que o pH tinha essa alteração de escala dependendo do que você vai usar. Calibração 4 ou 7 ou 7 12? 7,4 ou 7,10. E 10, né? Uhum. Então aí depende do que você vai estar utilizando. No caso da hidroponia seria 4 e 7. 4 e 7. E eu não sabia que o condutivímetro também tinha essa Ele escala. tem o mesmo raciocínio. Se você fizer a calibração com 1413, né, ele vai fazer a leitura em qualquer solução. Porém, você vai ter uma precisão maior próximo daquele ponto que você fez a calibração. 1413 ou 1288. Nesse caso aqui, ele só faz até 1413 e 5 milisiemens. Que não é o nosso caso. Que Então não isso é, aí, tudo bem, entendi. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Ó, esse equipamento aqui, esse novo, tá vendo? Já vem com a resistência de água também. Ele é resistente. Esse aqui, além da resistência, ele tem a tecnologia waterproof, né, que eu consigo ficar imerso no máximo 30 minutos e no máximo 30 centímetros. Certo. Tá bom? Então, esse aqui, o sistema de resistência dele contra a água é, digamos, melhorada comparado com esse modelo. Entendi. Esse aqui é só resistente, né? E esse aqui é a prova d'água, respeitando a condição de 30 centímetros no máximo, tá bom? E no máximo 30 minutos. Ou seja, se eu descuidei, deixei cair dentro da solução, peguei imediatamente, eu consigo salvar ele sem problema. Não vai ter nenhum problema. O equipamento foi projetado para essa situação. Isso é importante. Tá bom? Porque às vezes a gente, na época que tinha a chavinha, pelo buraquinho, acabava molhando. Um respingo já danificava. Entendi. Isso mesmo. Perfeito. Tá bom? Eu tenho esse equipamento e eu quero operar ele. Como é que eu faço para utilizar ele, né? É muito simples, ó. O equipamento, por padrão, ele vem desligado, né? Ele trabalha com 2 botões, muito simples, tá bom? Um botão para ligar, né? Liguei o equipamento e o que a gente indica, né? Sempre que você compra um equipamento novo ou que o equipamento ficou muito tempo parado, o ideal é você fazer uma verificação, né? Ou uma calibração com o equipamento antes de começar a fazer as análises. Certo. Tá bom? Então, a situação, tenho esse equipamento, vou fazer uma limpeza com ele, certo? Sempre faço uma limpeza. Por que eu faço essa limpeza com água destilada? Para tirar qualquer resíduo, né, que tem aqui no sensor que possa interferir na leitura. Tá bom? Certo. E a minha verificação, eu tenho que utilizar uma solução que eu conheça o valor. Sim. Tá bom?
Se eu não conheço o valor dela, eu não consigo aferir o equipamento. Então eu tenho que ter uma solução que eu conheça o valor, que essa solução seja confiável, para que eu possa ter uma verificação, uma aferição confiável. Confiável, tá certo. Tá bom? Ô Mauro, esse equipamento aqui, ó, quando você adquirir ele tem a possibilidade de calibrar em 2 pontos. Então você tem que primeiro configurar qual o ponto que você quer calibrar. Sim. Tá bom? Então vamos identificar, ó. Se eu pressionar o botão cal, tá vendo? Entrou o cal aqui, e ele está dizendo para mim, ó, use 1.41. O que é que ele está dizendo? Olha, você vai utilizar a solução de 1413. Certo. Joel, mas eu quero calibrar na 5 milisievers. Nesse caso eu tenho que mudar a configuração do equipamento. Tá Entendi. bom? Eu vou pressionar aqui só para que a gente faça a mudança, tá bom? Certo. Ó, para fazer a mudança da configuração dele, eu vou virar aqui. Eu já antecipei e tirei a tampinha da bateria, tá Sim. bom? Ok? O que é que eu vou fazer? Com o equipamento ligado, eu vou pressionar esse botãozinho que tem aqui atrás, ó. Essa etapa eu só vou fazer isso para configurar a calibração. Ó, coloquei aqui. Pressionei, aí eu vou entrar no setup do equipamento. Ah, tá. Pressiono uma vez esse botão, pressiono mais uma vez, e aqui ele tem, ó, Cal STD. Pressiono esse botão aqui para alterar. Colocou Cal Kick. Ah, tá. Ok? Ok? Quando eu faço isso aqui, aí depois é só pressionar aqui para sair no modo de configuração, já estou no modo de leitura. Certo. Quando eu fiz essa mudança aqui, ele não vai calibrar mais na solução de 1413, ele vai calibrar na solução de 5 milisievers. Ah, entendi. Tá bom? Então, se você comprou o equipamento e ele, quando você for calibrar ele apresentar cal e depois a palavra kick, significa que você vai calibrar em 5 milisievers. Ah, entendi. Se aparecer use 1,41 é 1413. E ele já vem com essa chavinha também? Não, essa chavinha ela não acompanha. Ah, tá. Bom? Você Isso aí é só dos antigos. é só dos modelos antigos. Tá bom? Certo. Vamos fazer uma calibração? Dá para aprender? Ok. Então, agora, como a gente estava falando, após você configurar o ponto de calibração do equipamento, o processo de calibração é muito simples, né? Sempre Certo. tem que ficar atento em fazer uma limpeza no equipamento quando for utilizar a solução. Se não fizermos a limpeza, o que é que pode provocar? Acabamos levando alguma sujeirinha para a solução e contaminando a solução de referência. Certo. Então a gente acaba utilizando uma referência inadequada porque contaminamos ela no início. Entendi. Então a gente faz um processo de limpeza, né? Com água listada para tirar todo o excesso e depois colocamos na solução. Correto. Esse equipamento aqui, para fazer a calibração dele, ele tem um botão específico para calibrar. Então se eu pressionar cá, ó, ele já entra no modo de calibração, né? E ele está utilizando, ó, use 1.41, que é 1413. Coloco na solução. De início ele apresenta a palavra use, né? Para indicar, e depois quando ele reconhece, ele apresenta a palavra REC, que está reconhecendo a solução. Se o equipamento reconhecer a solução e ela estabilizar, ele apresenta um OK para estabilizar. Tá vendo? Não sei se você viu, ela apareceu a palavra Store, ele reconheceu a solução, né, e já estava salvando a calibração. O equipamento está calibrado. Certo. Esse é o processo de calibração, né? A gente levou aqui 20 segundos para fazer a calibração, tá bom? O que é bem importante, quando for fazer a calibração, sempre configurar o ponto que está trabalhando. Porque se você utilizar a calibração KIC, que utiliza a solução 5 milisievers, e na prática colocar 1413, ele vai apresentar um erro de padrão errado. Porque você pediu uma solução, o equipamento pediu uma solução e nós demos uma outra solução. Isso aí você faz antes na hora de selecionar o tipo de calibração. Isso mesmo. Esse processo eu vou fazer uma vez quando faço a aquisição do equipamento. Depois não preciso mais. Já vem com essa... Vai ficar. Qual é uma situação que eu vou precisar fazer novamente? Quando a pilha acabar, que eu vou fazer a substituição da pilha, né? Aí eu faço uma outra configuração do ponto de calibração. Ok. Tá bom? Perfeito. Ok, então terminamos isso aqui. Mauro, eu quero te apresentar o nosso combo com os principais cuidados que nós temos que ter com o equipamento combo, que aqui a gente fala do pH e condutividade, tá bom? Certo. Então esse aqui nós temos um combo. Esse combo aqui é o lançamento da Hanna para o mercado, para a linha de hidroponia, tá bom? Talvez alguns dos teus seguidores usem o combo, que é o pretinho, Sim. que faz pH e condutividade. Deixa eu pegar, se me permite? Sim, por favor, viu? Esse aqui. Esse aqui. Esse aí mesmo, viu? Tá bom? Então, esse é o que a maioria já conhece. Praticamente não mudou, né? A estrutura física se torna a mesma, ele mudou a cor, né?
O branco com verde, esse aqui só o preto, tá bom? Adicionou o cuidado da calibração rápida. Isso. Esse daqui, qual a diferença entre esse e esse modelo antigo? O antigo não, o modelo combo simples, né? Sim. Nós temos esse aqui, faz análise de pH, igual ao combo 98-130, e também faz condutividade, né? Só que esse aqui é específico para o mercado de hidroponia, então ele vai de 0 a 6 milisiemens. Okay. Que é uma faixa que atende toda a linha de vocês, né? Entendi, é o que importa. O máximo de vocês fica em torno de 4, né? Sim. Tá bom? E esse equipamento ele vem com uma melhoria que é a possibilidade de calibração rápida. O que é essa calibração rápida? A calibração rápida da HANA é a calibração que você utiliza apenas uma única solução para calibrar o parâmetro pH e também o parâmetro condutividade. Certo. Tá bom? Esse equipamento tem a possibilidade de calibração rápida e calibração também padrão. Que é a calibração padrão, que é a calibração que você faz por soluções. Se a pessoa tem em casa já o pH 7, o pH 4, antigo, já pode utilizar sem só selecionar o tipo de calibração. Okay. Tá bom? Essa calibração rápida, você calibra o pH em um ponto, que é o 6,86 de pH, e a calibração de condutividade em 5 já faz os dois com uma única solução no mesmo processo. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Fisicamente, nós não temos nenhuma alteração comparado com o combo 98-130, tá bom? Continua tendo o eletrodo que faz a substituição do pH. Isso mesmo. Ó, na parte de baixo nós identificamos o eletrodo de pH, que é esse daqui, né? Certo. Esse de metal aqui nós temos o eletrodo de condutividade, ou temperatura, perdão. E essa outra parte aqui, quando a gente percebe uma fenda aqui, nós temos o sensor de condutividade. Então aqui nós temos esse equipamento, ele faz temperatura, pH e condutividade. Perfeito. Tá bom? O sensor de pH, se você me permite aqui, ó, você vê que tem uma parte de vidro aqui, que é o bulbo, né? E também, bem escondidinho aqui, ele tem uma fitinha. Certo. Branca. Essa fita ela é muito importante para fazer uma leitura. Por quê? Porque ela é quem dá a referência para o equipamento fazer a análise de pH. Entendi. Então, o que é muito comum? Às vezes eu estou fazendo fazendo uma análise na solução nutritiva lá e pode ficar algum resíduo de solução aqui, ó. Tá vendo aqui dessa fitinha? Fica junto com a fita. Então ela protege a fita e a fita, em um processo posterior, não vai conseguir identificar uma outra solução. Vai ficar encoberta, né? Então você acaba tendo uma interferência na leitura ou uma não leitura de uma amostra. Ok. Por uma simples sujeirinha que ficou aqui. Então o cuidado seria fazer toda vez que terminar um processo de análise, né, durante o dia, fazer uma limpeza com a água, né, para tirar o excesso, ok? Depois que eu faço essa limpeza, observar se tem alguma sujeira obstruindo aqui a comunicação. Se tiver, o que eu posso fazer? Significa que só a água eu não consegui fazer a limpeza, né? Então eu posso utilizar um pincel com cerdas macias para remover o excesso que ficou ali, impedindo essa comunicação. Acho que não dá para ver bem na câmera essa gase que ele está falando, que faz a leitura, porque está bem escondida aqui dentro, está do lado do bulbo. Mas aí a gente vai deixar uma imagem ampliada. Eu já estou até vontade de falar de imagem. Pode prometer. Então a gente deixa no link uma imagem, se você quiser olhar. Porque tanto é importante o cuidado do bulbo, quanto dessa gase que faz a leitura, que faz a... Como é que fala? A comparação. Faz a comparação, né? Se ela estiver suja, ela não vai fazer a leitura correta. Porque na prática, o eletrodo de vidro é quem faz a medição. Sim. Só que ele precisa de uma referência para mandar o sinal para o equipamento. E essa referência quem dá da fita. É a comunicação. Tá certo. É a comunicação, tá bom? Então eu tenho que tomar esses cuidados. O eletrodo de pH, ele é um eletrodo mais sensível do que o eletrodo de EC, então ele precisa de um cuidado mais especial. Qual é o cuidado? Sempre que eu não estiver utilizando esse eletrodo, eu tenho que utilizar uma solução de armazenamento. Sim. Tá bom? Essa solução de armazenamento é uma solução que tem uma alta concentração de um sal, que é o cloreto de potássio. Certo. Tá bom? Então sempre que eu não estiver utilizando, eu tenho que utilizar essa solução de armazenamento para conservar o eletrodo. Entendi. Tá bom? Se você for adquirir com a HANA essa solução, é o código 70300, mas no mercado pode ser a solução de cloreto de potássio com concentração de 3,5 molar. Ah, tá. Além de ser cloreto de potássio, não pode ser qualquer um, tem que ter essa concentração. Tem que ter essa concentração de 3,5 molar, 3,5 molar. Tá certo. Tá bom? Se você chegar no mercado como eu quero uma solução de armazenamento, talvez eles não consigam compreender.
Aí você pede a solução de cloreto de potássio 3,5, que aí fica, digamos assim, mais simples de identificar. Entendi. Tá bom? Tá certo. Nessa mesma tampinha que acompanha o combo, ele tem um compartimento, ó, que é o compartimento justamente que fica o eletrodo de pH. De pH. Para que serve? Aqui eu vou colocar a solução de armazenamento, ou cloreto de potássio, né? 3, 4 gotinhas aqui, para quando eu terminar de utilizar o equipamento, eu guardar ele. Sim. E ele ficar conservado. Entendi. Você pode usar como espuminha, né? Uma esponjinha para poder absorver, não ficar derramando? É normal que com o tempo essa solução evapore. Quando ela evapora, vai criar um cristal. Certo. Então, uma forma de você reduzir o tempo de evaporação e também economizar um pouco mais de solução é você usar uma esponjinha aqui nesse compartimento. Tipo essa mesma aqui de... Pode ser. Uma esponjinha assim de pedaço. Essa daqui tem que ser um pouco mais macia do que essa. Porque senão ela termina provocando alguma arranhura, Entendi. Provocando algum risco no eletrodo. Bem macio. Tem que ser bem macio, tá bom? Alguns clientes, mal, eles gostam de utilizar algodão, tá bom? Mas o algodão tem duas situações que tem que ficar bastante atento. Se eu usar o algodão, eu tenho que sempre ficar substituindo, porque com o tempo pode criar algum fungo no algodão. Tá. Então, usei algodão, não posso passar mais do que 15 dias com o mesmo algodão aqui para referência. Entendi. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado. E um outro cuidado é se não está soltando nenhum fiapo desse algodão, para ele não ficar preso aqui no vidro. No vidro do eletrodo. Entendi. Tá bom? Então você pode utilizar uma esponjinha bem macia, tá bom? E 3 a 4 gotinhas aqui para armazenar. Uma dica que às vezes passa despercebida é que às vezes você coloca a solução de armazenamento aqui e guarda o equipamento ele deitado. Então o que acontece? A solução ela desce. Então ela não vai ficar em contato com o eletrodo. Você coloca a solução de armazenamento, mas você não está conservando o eletrodo porque você guardou ele de forma inadequada. Acaba secando. Acaba secando, né? Entendi. É uma boa dica. Uma dica também importante que às vezes, dependendo do usuário, ele vai usar o equipamento uma vez por mês. Então, ele usou o equipamento, colocou a solução de armazenamento, dependendo do local dele, é claro, né, é provável que a solução seque em menos de 7 dias. Então ele tem que ficar atento para repor também essa solução nesse compartimento. Ok? Dúvidas até aqui? Não é muito no caso da hidroponia, porque a gente tem que usar todo dia. O ideal é usar todos os dias. O ideal é usar todo dia. Ok. Perfeito? Ô Mauro, esse aqui é um processo, os cuidados, que a gente está falando dos cuidados básicos, né? Certo. Dependendo da forma de utilização, do nutriente, pode ser que muito desses nutrientes fique preso no vidro do eletrodo. Entendi. E só com esse jatinho de água deixada não vai remover. Principalmente quando, igual eu, usa óleo na solução, óleo de ninho. Nesse caso, ele vai ficar mais preso ainda e também só a água não vai fazer essa retirada desse óleo. Então, para isso, tem uma solução específica, que é a solução de limpeza de eletrodo. É uma solução específica, ela tem um pH muito baixo, fica em torno de 1,5, 1,8. Bem ácido. Então, ela é bem ácida. Então, é uma solução para fazer limpezas específicas que a gente chama. Então, nessa situação, você tem que pegar um bekerzinho, colocar um pouco dessa solução, né, e deixar o equipamento, né, com o eletrodo imerso por no máximo 30 minutos. Certo. Tá bom? Não pode deixar mais... A limpeza é só colocar ele por esse tempo, não precisa pegar e ficar... Não precisa não. Nesse caso aqui, essa solução, ela por si só vai fazer essa limpeza. O importante, Mauro, é o tempo, porque é uma solução agressiva. Então, se eu deixar, por exemplo, 24 horas no equipamento, vai danificar o equipamento. Tem que ter muita atenção, então. Tem que deixar 30 minutos na solução de limpeza e antes de começar a utilização, você deixa também 30 minutos na solução de armazenamento, que é o cloreto de potássio. Para ele voltar a estabilizar. Eu fiz uma limpeza, eu estou agredindo um pouco o eletrodo. Coloco a solução de armazenamento para restaurar as condições dele. Para depois continuar trabalhando. O sensor de condutividade, o processo dele é mais simples de você cuidar. Sim. Tá bom? O que é que eu preciso? Nessa fenda aqui nós temos um sensor de cada lado. Sim. Tá bom? Aí o pessoal ver, tá vendo? Esse aqui fica melhor para identificar. Tá vendo? Nós temos aqui, ó, temos um espaço e temos esse pontinho preto. Entendi. Esse mesmo sensor nós temos aqui nessa fenda. Só que um pouquinho mais fechado. Só que um pouquinho mais fechado, tá bom? Certo. Então o que acontece? Se tiver alguma sujeirinha, pode ser um nutriente ou um pouquinho de óleo na superfície de um dos lados ou dos dois, você não vai ter uma leitura. Ok. E um erro comum desse seria o equipamento ler apenas 0. Entendi. Então, se tiver fazendo isso, alguma sujeira, você coloca na solução, vai ficar 0. Entendi. Então isso indica, né, uma possível sujeira aqui no sensor. Aí você Como é que eu faço para fazer a limpeza? Você pode utilizar uma buchinha,
A mesma buchinha de lavar louça, você Certo. separa a parte agressiva da parte mais macia e você utiliza para fazer aqui. Sim. Para facilitar, você pode dividir em duas. Aí dá para passar por dentro. Passa por dentro, né? Faz um zigue-zague aqui Certo. e você faz a limpeza. Isso é importante. Depois que você faz a limpeza, você também desgasta um pouco o sensor. Então, antes de começar a fazer a análise, você coloca 30 minutos numa solução com água, pode ser água de torneira, não tem problema, só para retirar todos os resíduos que ficaram soltos aí depois da limpeza. E depois faz uma leitura para verificar a resposta, se está adequada ou não. Tá Se bom? ainda assim não estiver fazendo, Se ainda se não estiver fazendo, a gente passa para uma limpeza física um pouquinho mais agressiva, que é a parte mais grossa da lixa. Da esponja. da esponja. Caso você não consiga, eu separei um modelo de lixa aqui que nós podemos utilizar, viu? É uma lixa comum do mercado. A espessura dela é referência de 220, tá bom? O pé da lixa é 220 e você pode lixar aqui esse movimento. Lixa de um lado, depois lixa Lixa do de um outro. lado e depois do outro. Ou você pode dobrar Já faz e aproveitar e fazer os dois lados, Sim. tá bom? Essa opção da lixa deixa como uma opção, caso a primeira Porque ela e vai a segunda, agredir mais. ela agride mais. Certo. Tá bom? Toda vez que você faz um processo de limpeza assim, você está agredindo e está desgastando. Então tem que ser com bastante cautela. Perfeito. Em todas as pesquisas que eu fiz, pessoal, nunca encontrei informação tão completa assim. Isso aí na verdade, já é parte do trabalho deles no laboratório aqui, né, da manutenção. Sim, já a parte de manutenção. Aqui são dicas exclusivas para vocês. Isso aí é o que vocês vão estar fazendo para poder, quem sabe, ganhar, não ser necessário levar para a manutenção. Isso. Eu vou mostrar só um ponto. Aqui, ó. Nós falamos da resistência dele. O equipamento ele tem uma resistência contra a água, tá bom? Sim. Esse eletrodo de pH ele é removível e o próprio cliente pode remover, tá bom? Ok. Substituir, né? Para remover, ó, Essa chavinha que você tem aqui, a pessoa já recebe também, né? já acompanha, tá bom? Já acompanha. Então, eu coloco, né, ó, tá vendo? Eu girei, Sim. encaixei, girei. Depois com o fundinho da chave, ó, vou colocar aqui nessa posição com a minha mão para baixo, para que o eletrodo saia na minha mão. Eu vou girar mais um pouquinho para ficar, né? Puxei, ó. Certo. Tirei o eletrodo, bom, coloquei o equipamento. O eletrodo de pH, mas vamos supor, você tem um equipamento, vai trocar o eletrodo sozinho, você retira, sempre verificar quando for colocar se tem esse o-ring ou esse anel de vedação, porque esse anel de vedação é muito importante para garantir a vedação do equipamento. Ok. Tá bom? Se Então, tiver sem ele, a água se vai... tiver sem ele, você já para e tenta repor, substituir, tá bom? Não Certo. coloca. Se tiver sem ele, quando você colocar a água, vai entrar e vai danificar seu equipamento. E detalhe, eu posso comprar com vocês esse anel ou eu posso comprar no mercado? Pode comprar no qualquer mercado. lugar. Só levar a medida, né? É só levar a medida certa, tá Perfeito. bom? Um ponto importante quando às vezes a gente compra um eletrodo para repor em casa, né? Que essa parte de metal aqui, ela tem que estar limpa para ela que passa o sinal para o equipamento. Então, às vezes, se eu sou uma pessoa que tem a mão muito oleosa, pego aqui nesse sensor e depois coloco aqui, Certo. o que vai acontecer? O óleo da minha mão, ou aquele líquido, vai interferir na comunicação. Entendi. Então, tem que estar bem limpinho. Tem que estar bem limpinho. Se eu fiquei na dúvida, eu pego um pouco de álcool isopropílico, num papelzinho, passo aqui para remover a sujeirinha, ele seca rápido, né? E depois só conectar. Esse álcool isopropílico, que é muito comum para você, não é comum. Ok. Então, é onde que eu vou encontrar Veja isso só. daí? Sempre que a gente trabalha com álcool isopropílico para limpeza, nós aconselhamos um álcool de pelo menos 95% de pureza. Tá. Então, É um pouquinho mais difícil de encontrar no mercado. isso Tá aí bom? é mais concentrado. A concentração de álcool é maior, tem menos água. Ou seja, você sim. usa ele e ele seca muito rápido. Entendi. É usado mais para equipamentos eletrônicos. Mais para equipamentos eletrônicos. Perfeito. Tá bom? Tá certo. Em uma situação, para fazer essa limpeza bem simples que eu falei, apenas nesse conector, se não achar o 95%, na farmácia você encontra o álcool 70%. 70. Aí, para esse processo mais simples, pode ser utilizado. Pode ser utilizado. Perfeito. Tá bom? Combinado. Ok? Alguma dúvida aqui nessa parte? Até aí, por Tá enquanto. bom? Esse equipamento... Se tiver alguma dúvida, gente, pessoal, ou coloca aqui na descrição, ou já vou deixar o contato deles, como eu falei antes, já pergunta direto para eles. Acho que um ponto que é importante para falar para você, Mauro, é a calibração rápida. Só um minutinho. Você estava falando sobre vedação para evitar perder a garantia dele. Aqui em cima também você me falou agora há pouco que também tem um cuidado, né? Isso mesmo. Ó. Todo equipamento que tem um sistema tem a prova d'água, ele tem alguns
pontos que são que a gente tem que ficar bastante atento, porque tem vários anéis de vedação, certo. Tá bom? É o que garante. É o que garante também. Esse equipamento, ele utiliza 4 pilhas, né? Que a gente chama pilha botão, e para você remover essas pilhas, você tem que tirar esses 4 parafusos aqui e tirar a tampinha. Certo. Cada parafuso desse aqui, ele tem um anel de vedação, um O-ring, tá bom? E essa tampinha também tem mais um anel de vedação. Por exemplo, fui trocar as pilhas, perdi o anel de vedação. Posso continuar? Não. Se você continuar, você põe em risco o equipamento porque você acabou tirando um acessório fundamental para a vedação. É onde vai entrar a água, a solução, a água vai entrar por ali depois. Tá bom? Okay? Também da mesma forma são anéis que eu consigo encontrar tanto diretamente na HANA como também no mercado. Perfeito. É só levar um anel como referência, né, o diâmetro dele. Tá eu já cheguei a trocar pilha e não reparei que tinha essas borrachinhas. É importante isso que ele está falando. E elas são tão pequenininhas, parece uma arruela mesmo normal de parafuso, muito bem pequenininha. Muito pequeno mesmo. Aí se você não prestar atenção, ela pode cair ou ela já está quebrada pelo tempo de uso. Ela saiu fora e você não percebeu. Fechou, acha que está vedada e não está. Ele vai acabar passando em uma situação de descuido, às vezes ele cai e você pega no rápido. Se ele estiver faltando uma vedação, então grande possibilidade de entrar. Entendi. E a gente sabe que quando a água em contato com peças eletrônicas é o fim. É o fim. É um problema, né? Tá certo. Tá bom? Quando você compra um equipamento novo, ele sempre vai com o selo da HANA, tá bom? Sim. Pode ter esse formato ou um outro formatozinho, mas todo equipamento tem um selo e atrás desse selo tem um parafuso. Então a gente não aconselha você, se você comprou o equipamento e você tira o selo, automaticamente perde a garantia. Ah, entendi. Tá bom? É uma das condições da nossa política de garantia. Então não remove esse selo, tá bom? Entendi. E atrás desse selo tem um parafuso, que nesse parafuso também tem um anel de vedação. Ah, certo. Mas nesse caso aqui a gente só remove esse parafuso quando precisa acessar a placa do equipamento. Mas que não é o caso de usuário. A gente não aconselha porque você pode, por não compreender, né, como é o funcionamento interno, ou você pode danificá-lo ou perder a cobertura de garantia. Certo. Tá bom? Tá certo. Ok? Tudo bem. Aqui nós temos 2 botões, na hora aqui, um para você entrar nas configurações, né, e o outro para alterar essas configurações. E o equipamento ele é bem simples, tá bom? Nós temos aqui a leitura de pH, embora seja uma outra linha, né, que é a linha específica para a hidroponia, mas o operacional dele não mudou em nada. Entendi. Tá bom? Os equipamentos da HANA eles seguem o mesmo padrão para fazer calibração, para fazer leitura. Certo. Sempre que você liga o equipamento aqui, ó, ligou o equipamento, ele já está no ponto para fazer uma medição. Sim. Vou fazer uma medição para ver se meu equipamento está funcionando bem. Então vou usar uma solução de referência, né? Aqui eu tenho uma solução de pH 7, tá bom? Aqui eu tenho uma solução de pH 4 e aqui eu tenho uma solução de calibração rápida. Certo. Só uma informação, você falou que a gente pode usar um becker para fazer. No caso, isso para laboratório, a gente pode até adquirir becker em casa. Mas se eu tiver que usar um copinho descartável, estando limpinho, um copo novo de café ou de água, pode ser também? Pode ser, não tem nenhum problema, viu? Pode ser tanto de plástico como também de vidro. Okay. Essas soluções aqui de calibração, pH e condutividade, elas não têm nenhuma limitação para você armazenar ela ou no vidro ou no plástico, tá bom? Não tem nenhum problema, viu? Certo. A gente gosta de usar uma bancadinha, que às vezes colocamos o equipamento encostado aqui, se for só num bag ou num copinho descartável, ele pode cair e derramar a solução. Tá. Por isso tem a bancadinha. Por isso que tem a bancada. Aqui eu posso colocar o equipamento e ficar tranquilo. Perfeito. Tá bom? Então aqui eu vou colocar o equipamento com uma solução de pH 7. Antes disso eu vou fazer uma limpeza. Tá bom? Essa limpeza ela é importante por quê? Porque eu tiro qualquer resíduo que tenha no equipamento, né? Para não levar para a solução. Existem 2 situações. Aqui você só está aferindo se ele realmente está ok. Você não está calibrando. Não estou calibrando. Só verificando. 2 situações, que às vezes a gente vê vídeo na internet, o cara está aferindo, mas está falando que está fazendo uma calibração, e não é. No caso aqui, 2 processos diferentes. Isso mesmo. Você colocou na 701. Na 7.01, isso mesmo. Tá bom? E ele está... Ele está ali no 7.03. Não é 7.01, mas já com a leitura muito próxima. Mas na própria, como é que fala, na própria manual, ele fala que tem uma 0,2 de erro. Isso, né? Isso. E o manual fala de 0,2 de erro, né? E também tem um erro da solução. Sim. Se você compra a solução HANA, a solução HANA vai com um erro de 0,1. 0,01, né? Que nesse caso estaria dentro do especificado. Na verdade agora já está perfeito ali. Tá bom? Deu um tempinho. Joel, esse aqui, Mauro, que é bem importante. Eu preciso calibrar meu equipamento sempre. Até a gente falou no início, Sim, né? isso é importante. Então, assim, o prazo não tem um prazo exato.
Mas vamos supor, eu peguei esse equipamento aqui, estava há uma semana que eu estou trabalhando com ele. E agora eu vou fazer uma aferição, uma verificação. Ele leu para mim, ó, 7.00. A leitura está boa. Sim. Não preciso mais calibrar o equipamento. Ou seja, só com uma verificação. Verificou, né? Está dentro do esperado, então estou sequenciando o trabalho. Ok, perfeito. Tá bom? Então, o cuidado que eu tenho que ter. Como eu não dá para determinar uma data exata de calibração, eu posso ter a minha solução só para fazer a verificação. Sim. Fiz a verificação, está dentro do esperado? Qual o esperado meu nesse caso? O esperado meu é uma leitura mais próxima da minha referência. Entendi. Está dentro do esperado, está dentro do esperado, tá bom? A gente aconselha fazer a aferição pelo menos em 2 pontos. Sim. Por quê, Mauro? Eu não estou falando da calibração, estou falando só dessa aferição. Por quê? Algumas situações, quando o eletrodo dele vai perdendo a vida útil dele, vai se desgastando, o que é que ele vai acontecendo? Ele perde em alguns pontos, tá bom? Ou seja, você consegue às vezes fazer uma leitura boa, próximo do 7, mas uma leitura próximo do 4, próximo do 10, ele não consegue reconhecer porque ele perdeu essa sensibilidade. Entendi. Então é importante fazer pelo menos 2 pontos. Então se eu fizer uma verificação no ponto 7, ele me respondeu bem, e no 7 ele não respondeu tão bem, né, não respondeu o valor esperado, então isso indica que ele já está próximo de vencer a vida útil dele, ou que ele precisa passar por um processo de manutenção. Esse processo de manutenção que eu falo é um processo de limpeza, né, tá bom? Que aí eu uso a solução específica ou um processo de armazenamento mais prolongado. Entendi. Tá bom? Eu não sei se a gente já comentou antes, desculpa te interromper, não, claro. Mas eu sei que tem 3 pontos de verificações, um 4, um 7 e um 10. Certo. No nosso caso, para a hidroponia, o ideal seria o 7, que é o neutro, e o qual que era o melhor, o 4 ou o 10? Nesse caso, o 7 e o 4, que O fica, 4. digamos assim, mais dentro do contexto de você. O que a gente realmente usa. É claro que se você for trabalhar com um vegetal, uma hortaliça que exija um pH, um exemplo, viu? Em torno de 9, nesse caso mais indicado é calibrar ele em 7 e no 10, né? 10. O que é muito raro, na verdade eu nem conheço. Eu nem conheço. Foi só um exemplo para... Sim. Então, pessoal, o ideal, dentro do que ele está falando aqui, é que a gente tenha os 2 tampão, solução tampão 4 e a 7, que é o ideal para nós que somos de hidroponia. O ideal, isso mesmo. Esse equipamento aqui, Mauro, ele vem com um diferencial ali como? Porque é trazer mais praticidade para vocês que estão trabalhando ali, que estão produzindo ali, precisam de ganhar tempo isso é máximo, né? Então ele vem com a calibração rápida. Okay. O que é a calibração rápida? É você utilizar uma única solução para você calibrar o equipamento, tá bom? Quando você utiliza a calibração rápida, você usa um ponto para calibrar o pH e um ponto para calibrar a condutividade, tá bom? Ou seja, na calibração rápida você verifica o 6.86, tá bom? Isso no mesmo líquido? No mesmo líquido. Então, é isso que eu gostei, foi muito prático. E na calibração de condutividade também um ponto. Que você só vai mudar o botão aqui, não muda a solução. Não muda a solução, não é a mesma coisa, a calibração. Você faz pra gente ver? Faço sim, viu? Aí o importante é todo mundo ficar ciente que quando você calibra rápido, você só calibra um ponto no pH, tá bom? E um ponto em condutividade. Sim. Tá bom? Ó, a calibração, toda vez que você vai fazer a calibração, você precisa configurar se ele está na calibração rápida ou se está na calibração, na calibração padrão, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro a gente vai fazer um processo de verificação, para ver se está na rápida ou na padrão, para depois calibrar. Para entrar no modo de configuração, eu venho aqui nesse botão, pressione e seguro, viu? Vai aparecer a palavra off, depois cal, vou manter pressionado, e aqui eu entrei no modo de configuração, tá bom? Esse aqui é importante porque às vezes ele vem com a configuração e o usuário é bom ele aprender a configurar para não ter problema, tá bom? Aqui ele já está, unidade de medida, né? EC, então é isso que a gente quer, tá bom? Então eu preciso confirmar, né? E aqui ele está o que, ó? Cal Kick. O que significa Cal Kick? Calibração rápida. Então quando eu entrar no modo de calibração agora, ele vai fazer a calibração rápida, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Pressiona aqui, ok. Aí aqui os outros pontos é só ir confirmando e ele já sai. Tá bom? Aqui nós temos aqui a calibração. Se você observar aqui, eu tenho calibração pH, né? Sim. Ok? Quando eu pressiono esse botão aqui, ó, ele saiu de pH e foi para EC, tá mostrando milicitos. Da mesma maneira como faz a leitura. Da mesma maneira que for fazer a leitura.
Para fazer a calibração rápida, eu só vou alternar esse parâmetro. Ou seja, calibro rápido pH, calibro rápido PC. Certo. Tá bom? Vamos começar? Prefere? Sim. Vamos lá? Fazer. Então, primeiro vou fazer o processo de limpeza. Tá bom? Ó, como vocês viram, nós trabalhamos com a solução pH 7, né? Trabalhamos com a 1413. Para calibração rápida, eu tenho uma solução específica, que é essa outra aqui, ó. Tá bom? Quando você compra o padrão, dependendo da solução que você compra, ela não tem a cor azul. Mas isso depende do fabricante e do tipo de produto. Então, a cor não vai influenciar, certo. tá bom? Então, eu acho essa calibração rápida, além de vocês da HANA, eu encontro no mercado? A solução? Olha, com esse nome de calibração rápida, o senhor não vai encontrar, mas o senhor pode procurar com essas condições. Qual é? A pH tem que ser 6,86 e a condutividade tem que ser 5 milisievers. Okay. Tá bom? Uma solução que tem essa característica vai fazer a calibração normalmente. Okay. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui na solução, certo? Ó, se vocês observarem aqui, ele está na unidade milisievers. Se está na unidade milisievers, significa que ele está medindo condutividade. Sim. Para fazer a calibração, é só pressionar o botão. Quer fazer agora? Pode ser. Ó, pressiona o botão off, desligar, segura, quando aparecer a palavra cal, o senhor solta. 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 Aí ele apresenta aqui cal kick, né? Seria para colocar essa solução, né? Para colocar na solução. Tá bom? Quando você trabalha com a solução cal kick, ele não apresenta números, viu? O equipamento já entende que você está trabalhando com essa solução. Tá. Quando você trabalha com a calibração padrão, ou calibração STD, ele fala, olha, use 7, use 4. Tá. Nesse caso ele pede só essa daí que só já a cal kick, que é a calibração rápida. Aí aguarda. Aguarda, tá bom? No processo de calibração, se você, quando colocar, você mexer um pouquinho aqui, ó, você reconhece mais rápido. Ah, tá. Por que a gente tem que balançar? Por causa de bolha de ar? O que é? Pode ser, viu? Quando você coloca o equipamento, pode criar alguma bolinha de ar aqui no sensor, tá bom? E a gente agita porque ele reconhece de forma mais rápida. Você faz com que a solução encontre todos os sensores. Ah, tá. Então fica mais simples e mais rápido. Entendi. Apareceu o OK lá, Ok. tá bom? E 5.00. Já fez as duas. Já fez a calibração de condutividade. De condutividade. De condutividade. Agora eu quero fazer a calibração do pH. Certo. Rápido também. Pressiono esse botão, ó. Vou para pH. Certo. Tá vendo? E aqui, ó. Aperta, segura. Pressione o seguro, por favor, ó. Fique à vontade. Vamos lá. Apareceu a palavra cal, o senhor solta. Cal. Pronto. Esse aqui é o diferencial, tá vendo? Ó? Uma única solução. Sim. Não, isso foi muito bom. Essa ideia foi perfeita. Facilita muito o trabalho da gente. Até porque quanto menos laboratório para nós, melhor. A gente tem que ter campo, né? A ideia é ser prático, né? Deixa o laboratório para vocês. Então é isso aí, pessoal. Tá concluindo aqui. A gente está com o tempo meio limitado. Provavelmente a gente vai ter que fazer mais incomodar a nossa amiga mais um pouquinho. Mas agradeço a todos que estão nos acompanhando. Qualquer dúvida que você tiver, deixa no comentário, a gente vai estar tentando responder. Eu agora tenho um parceiro para me ajudar a responder essas perguntas. E um abraço a todos e até o próximo vídeo, viu?